Boa noite, professora. Nós vamos apresentar agora nosso trabalho final de PDS. E o nosso sistema, ele foi desenvolvido em linguagem Python e sua estrutura é orientada a objetos. O objetivo desse trabalho, né, foi escolhermos um sistema, e o sistema adotado foi o aluguel de carros, devido à seguinte justificativa. Esse sistema ele tem uma alta importância em suas operações, né, principalmente para empresários que desejam ter um maior controle do seu acervo de carros, né, e também sobre os seus clientes, oferecendo um serviço de maior eficiência, maior controle e também maior segurança, né, em fazer os contratos. Por esse motivo, a gente desejou documentar e compreender melhor esse sistema e também readaptá-lo, né, refatorá-lo de acordo com os padrões de projetos escolhidos pela gente e também a arquitetura trabalhada, né, alguns estilos de arquiteturas. Por que nós escolhemos o tema específico de aluguel de carros? Porque é um serviço que tem uma alta procura hoje em dia. Muitas pessoas, né, não têm condições de ter um carro próprio, então para fazer alguns serviços eles acham melhor fazer o aluguel de carros, e para fazer esse controle de forma manual é muito dificultoso. Então um software, um produto, né, bem estruturado e que ofereça os requisitos necessários para essa operação, seria muito interessante, muito atrativo para esse público-alvo. Boa noite. Eu vou começar com os requisitos. Pode descer mais um pouquinho, a regra de negócio. Sobe. Pronto. Pronto, a primeira coisa que eu reparei quando eu entrei no sistema foi que quem mexe nele somente é o funcionário. Diferente de alguns outros sistemas que quando você vai utilizar, você é um cliente, você cadastra a sua conta e você utiliza, faz a alocação, mas nele não. Nele especificamente, a primeira regra de negócio, somente o funcionário da loja ele tem acesso ao sistema. Ele que vai cadastrar o cliente, ele que vai fazer tudo. Pronto. Aí, a regra de negócio 2, ela fala que os clientes têm que obrigatoriamente possuir CNH e ser maior de 18 anos na outra regra de negócio, porque, logicamente, você só pode dirigir um carro se você for de maior e tiver uma CNH. E, no mínimo, tem que ter o sistema tem que ter um funcionário cadastrado, e caso um veículo ele tenha danos enquanto for alugado, o cliente vai custar com os danos do veículo. Bom, aí aqui eu vou pontuar nos funcionais, nos requisitos funcionais, eu vou pontuar os principais. Que primeiro é o cadastro de clientes, com nome, endereço e telefone, porque sem ele não tem como um cliente alugar um carro. O próximo seria o cadastro de funcionários, que é obrigatório ter um funcionário cadastrado para poder utilizar o sistema. E os carros, o cadastro de carros, porque, logicamente, não tem como alugar um carro se não tiver como cadastrar o carro. Aí tem outros requisitos, mas os principais são eles. Pode descer. Aí dos não funcionais tem a de disponibilidade, que é dizer que o sistema vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vai minimizar sempre a inatividade para manutenção ou falhas inesperadas. E também pode citar o de segurança, que deve proteger as informações sensíveis do cliente, detalhe de pagamento, contra acessos e ataques cibernéticos. Aí os requisitos funcionais e não funcionais são basicamente esses os principais. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso diagrama de casos de uso, onde basicamente o nosso diagrama ele vai ilustrar, né, as interações do nosso funcionário em um sistema de locadores, né, que é o nosso sistema. Então, basicamente, a gente tem o nosso ator, que é o nosso funcionário, onde ele vai representar, né, o nosso ator principal, que ele é o usuário do sistema. Então, ele pode realizar várias ações no sistema da nossa locadora de carros. Então, quais ações o nosso sistema ele realiza, né? Que a gente pode ver aí no diagrama. Por exemplo, fazer o login, onde o funcionário ele precisa se autenticar no sistema, onde está relacionado ao caso de uso verificar senha, que dá para ver aí no diagrama. E através disso, de uma relação de inclusão, o que significa isso? Significa que ao fazer um login, o sistema ele sempre tem que executar a verificação de uma senha. E também tem uma relação de extensão com o caso de uso exibir erro de login.
que pode ocorrer se houver uma falha na autenticação. Tem também um alugar carro, onde o funcionário ele vai poder realizar a ação de aluguel de um carro. E ela está vinculada ao caso de uso verificar a disponibilidade com a relação de inclusão, ou seja, antes de alugar um carro, o sistema eles sempre deve incluir e verificar se o carro está disponível, né, antes de realizar o aluguel. E também listar aluguel, que permite que o funcionário visualize os aluguéis realizados, excluir cliente que pode realizar a exclusão de um cliente do sistema. Então, basicamente, o nosso diagrama ele vai exemplificar como o funcionário ele pode interagir com o sistema, quais funcionalidades o sistema ele vai oferecer para gerenciar esse tipo de processo, como locação, login e também o gerenciamento de clientes. Boa noite, professora. Eu vou falar um pouco sobre o diagrama de classes. Vou começar explicando ele antes da implementação do padrão de projeto Command e depois eu vou explicar após a implementação. Antes da implementação, a gente tinha 5 classes principais, que são cliente, que representa o cliente do sistema, contém as informações como nome, endereço e telefone. Também tínhamos a interface carro, a classe carro, que tem os atributos e os métodos, os atributos sendo placa, modelo e cor, e os métodos cadastrar, listar os carros disponíveis. Também temos a classe aluguel, que armazena as informações sobre as reservas dos carros, lista os aluguéis e cadastra os aluguéis. Temos também a classe funcionário, que representa o funcionário responsável e gerencia o sistema. E temos a classe controle, que ela representa, ela controla e coordena as operações das outras classes dentro do sistema. Esse é o nosso diagrama de classe, antes do padrão de projeto Command. Aí eu vou mostrar agora como ele foi modificado após a implementação do padrão de projeto. Como a gente sabe, o padrão de projeto Command, ele precisa de várias classes que elas vão se interligando para que uma funcionalidade ela seja satisfeita. Então, a gente implementou a interface, que ela vai ser a classe que vai ser implementada. Mais para cima um pouco. Pronto. A interface, a classe que ela vai ser implementada. Aí nós temos também o Concrete Command, que são as classes que estão abaixo da interface. São classes que têm a implementação em si, a lógica do sistema. E temos o controlador. O que seria o controlador? Ela seria a classe intermédia que vai controlar uma solicitação do que vai ser implementado na classe interface. Então, o padrão de projeto Command, ele encapsula, quer dizer, a lógica, e ele desacopla para que tudo não fique em uma classe só. Então, é assim que ficou distribuído no nosso diagrama, porque nós temos a interface, temos o Concrete Command, temos o controlador e temos a classe inicial em si, onde temos a definição dos atributos e dos métodos do diagrama. Boa noite, professora. Bom, basicamente eu vou falar dos três diagramas de sequência que a gente colocou no nosso documento, no nosso trabalho, que são 3 operações que vão ser meio que básicas para o nosso sistema, para o funcionamento do nosso sistema. E aí, como você pode ver aqui, a gente tem o primeiro de aluguel de casa, primeiro fluxo de aluguel de carros. E aí, como é que vai ser feito? Como é que vai ser dado esse funcionamento dessa operação? Bom, primeiramente, o funcionário ele vai solicitar para a interface do usuário um aluguel de carro. E aí, a interface do usuário ela vai partir para a parte do controlador para ele verificar a questão dos aluguéis. E aí, enviar os dados do aluguel. A partir disso, ele vai para o model e aí vai ter aquela questão da gestão de aluguel.
E aí aqui ele vai fazer essa solicitação para a parte do banco de dados da criação do aluguel. Primeiro, aí a primeira coisa que o banco de dados vai fazer é verificar a disponibilidade do carro. E aí, a partir do momento que ele verifica, ele cria o aluguel com sucesso. E aí retorna do controlador para a interface a confirmação do aluguel. E aí o funcionário ele vai ter a confirmação com detalhes ali na telinha para ele. Esse é o de aluguel de carros. E aí o próximo é o de lista de aluguel, para solicitar uma lista de aluguéis. O cliente, ele vai solicitar para a interface uma lista de aluguéis, e aí o controlador, ele vai, a View vai requisitar alguns dados do aluguel para o controlador. E aí o controlador vai passar para o model, que é a gestão de aluguel, obter dados de aluguéis. E aí o model, ele vai retornar os dados para o controlador. Do controlador para a interface vai ser feito o envio dos dados de aluguéis e aí vai ser exibido na tela a lista de aluguéis que foi solicitada pelo cliente. E a nossa terceira operação é o de excluir cliente. Então, o funcionário ele também pode, como ele pode adicionar um cliente, ele pode editar e também pode excluir. E aí o funcionário ele vai solicitar para a interface uma solicitação de exclusão de cliente. E aí vai ser passado os dados do cliente da interface para o controlador. O controlador vai verificar no módulo e vai validar os dados do cliente. E aí, partindo para o banco de dados, o módulo ele vai passar as informações daquele cliente que foi passado pelo funcionário para a exclusão. E aí vai ser feito a exclusão do registro do cliente. E aí o banco de dados vai retornar para o módulo a confirmação de exclusão. Depois disso, o módulo vai passar para o controlador a exclusão do cliente e aí do controlador para a View, que é a interface, vai ser passado o resultado da exclusão e aí, por fim, o funcionário ele vai ter como feedback o sucesso ou falha da exclusão. Falha caso aquele cliente já tenha sido excluído e ele não tinha visto antes, e sucesso quando for passado os dados corretos e o cliente ser excluído do sistema. Pronto. Eu vou iniciar falando sobre as nossas decisões arquiteturais, onde a primeira decisão arquitetural que eu decidi para o nosso trabalho, para o nosso sistema, foi uma arquitetura em microserviços. Por que disso? Porque a arquitetura em microserviços, ela facilita a independência dos módulos. Então, basicamente, a arquitetura ela foi dividida em vários microserviços para facilitar os módulos, onde cada microserviço ele é desenvolvido, implementado e escalado de uma forma independente. E isso oferece uma grande flexibilidade no desenvolvimento de manutenção do sistema. E dessa forma, o sistema ele pode ser dividido em vários diversos serviços menores, onde cada um é responsável por sua funcionalidade, por sua própria funcionalidade, onde, por exemplo, a gente tem o de reservas, pagamentos, gerenciamento de veículos, então eles vão ser responsáveis por cada funcionalidade própria. Pode colocar lá na imagem, por favor, da arquitetura? Pronto. Eu vou explicar um pouco dos componentes da arquitetura, onde a gente vai ter o cliente, a nossa API, e basicamente um correio de mensagens, né, que é o Message Broker. Então, o cliente, ele basicamente ele vai representar, né, o usuário do sistema externo, em que ele vai poder fazer a solicitação para o sistema. E aí vem a nossa API. A nossa API ela vai atuar como um ponto de entrada para todas as requisições feitas pelo cliente. Então, ela basicamente ela vai rotear as requisições para os microserviços apropriados e isso vai poder fazer com que ela realize tarefas adicionais, como autenticar, balanceamento, controle de acesso, entre outras. Então, basicamente, a nossa API Gateway ela vai simplificar a interação do cliente com o sistema.
Porque aí o cliente não vai precisar necessariamente se conectar diretamente com cada microserviço. Então, isso vai tornar o nosso sistema mais seguro e mais organizado. E eu vou falar um pouco também sobre os Pode subir, pode colocar ainda no. Pronto. Os microserviços. Eu vou explicar por cima um pouco de cada um. Cada microserviço, né? Ela é uma unidade independente, como eu falei há pouco tempo, onde cada um é responsável por sua própria funcionalidade. Onde a gente tem aí, por exemplo, a gente tem aí, que está um pouquinho pequeno aqui para mim, mas tem, por exemplo, serviço de clientes, onde ele vai gerenciar as informações sobre os clientes, como perfil, histórico. Tem, por exemplo, serviço de carros, que vai lidar com a gestão dos veículos, como cadastros, detalhes, disponibilidade. Serviço de aluguéis, que vai ser responsável por gerenciar os processos de locação. Serviço de pagamento, vai gerenciar os pagamentos feitos pelos clientes. E o serviço de notificações, onde vai ser basicamente enviar notificações ou mensagens, como confirmação de aluguel, alguns lembretes de pagamento, e enfim. E, por fim, a nossa correio de mensagem, né, o nosso message broker, que ele vai ser responsável por facilitar a comunicação entre os microserviços. Então, ele vai lidar basicamente com uma troca de mensagem entre os microserviços, e o que vai tornar a comunicação melhor entre eles. Então, isso é permitir que os microserviços se comuniquem de uma maneira mais eficiente, e isso vai garantir que as mensagens enviadas por um serviço cheguem a outro destino, mesmo que o destinatário esteja temporariamente indisponível. E eu vou falar um ponto também que eu vi muito bom, que também foi um dos fatores que me fez escolher essa arquitetura de microserviços, porque eu li um artigo para construir também, para estudar sobre, onde o autor fala principalmente sobre a resiliência do próprio microserviço, onde a falha de um serviço não vai comprometer todo o sistema. Então, como cada microserviço ele é independente, mesmo que um tenha um erro, o resto não vai ser comprometido. PJ, eu posso logo apresentar o MVC? E você Pode, apresentar o Alex, camarada pode. dele? Pronto. Sim. Pronto, a terceira arquitetura escolhida foi o MVC. Por que ela foi escolhida? Porque o sistema ele já tinha sido implementado nesse tipo de arquitetura. Então, só que ele não tinha nenhuma documentação formal a respeito de como ele estava funcionando. Então, a partir dessa motivação, nós escolhemos o MVC para documentá-lo corretamente. A principal benefício, né, do MVC é que ele facilita a manutenabilidade, né, a independência entre os operadores, o código limpo e padronizado, né? E pode abaixar, por favor. E também ele facilita, né, o entendimento de softwares muito complexos, né? Essa aplicação de aluguéis de carro, ela funciona perfeitamente nesse padrão também de MVC. Como vocês podem ver, tem aqui o cliente, né, no caso é a visualização, ele faz as requisições por meio da controller, né? Controlador do aluguel, controlador de carro, controlador do cliente, e ele realiza as instâncias para as models, que depois vai para esses DAOs aqui, né, que tem a mesma nomenclatura em relação a cada tipo de serviço, e se conecta com o banco. E depois faz retorno do arquivo, né, que depois é encaminhado para as views e assim tem essa arquitetura de requisição e visualização, né, do MVC. Pode abaixar, por favor. Quais são as principais justificativas pela sua escolha, né? A primeira que eu já tinha citado antes é a facilidade de manutenção, né? Já que ele deixa dividido em componentes, facilita a alteração, né, manutenção de cada serviço. Então, vou fazer manutenção no model, então já está separado, então não vai ter nenhum problema. Reutilização de código, né? Então as views a controles eles podem ser reutilizados. Colaboração eficiente, então uma equipe ela pode estar trabalhando no mesmo sistema, só que de formas diferentes, né, em locais diferentes. Isolamento da lógica de apresentação, a clareza na arquitetura, claro, o MVC ele facilita melhor o entendimento do sistema e também a maior flexibilidade na interface. Bom, agora eu vou continuar com a última arquitetura escolhida, que faz a arquitetura em camadas. Bom, ela tem
basicamente o mesmo conceito das outras duas, que é meio que dividir. Uma divide em serviços, essa divide em camadas. E cada camada ela vai ter uma responsabilidade. E graças a isso, como eu vou ter camadas separadas, eu posso fazer a manutenção de uma sem que ela interfira em outra. Eu posso fazer alteração em uma sem que ela vai alterar a outra camada. Isso vai fazer você estar no desenvolvimento, vai ter um código mais limpo. Eu posso fazer testes em uma camada que a outra não vai ser afetada. Então pode descer, não vai. Bom, aí nisso eu vou ter dividido. A camada de apresentação seria basicamente o sistema em si, que é a interface do administrador, que vai ser responsável por todo o sistema de aluguel do cliente. Aí vai ter a camada de aplicação, que vai ser os controladores e os serviços que a aplicação fornece, que no caso é o aluguel. Aí tem a camada de serviço, que é onde vai estar localizada a nossa API. Aí a camada de domínio, que vai ter os modelos de domínio e as regras de negócio que eu já citei anteriormente. Aí, por último, vai ser a camada de dados, que basicamente vai ter o banco de dados, repositórios e os DAOs. Aí, basicamente, é onde vai ser armazenado os carros, as informações sobre os carros, os clientes, as informações sobre os clientes, e funcionários e as informações sobre funcionários. Pode descer um pouco. Aí, a justificativa é bem parecida com as outras. Escalabilidade, porque se eu tenho tudo separado, eu consigo fazer tudo separado, até para encontrar um erro é bem mais fácil, porque eu posso ir em uma camada separada que eu vou ter a matriz do erro. Aí os componentes reutilizáveis, como as camadas são diferentes para o sistema, eu posso reutilizar uma camada anterior. E a especialização, que uma pessoa pode ser especializada em uma tipo de camada específica e não em todo o código. Isso melhora a qualidade do trabalho e a eficiência, porque se eu tenho uma pessoa que ela trabalha só com um tipo de coisa, ela vai ser melhor naquilo. Aí, logicamente, eu vou ter uma qualidade de trabalho melhor porque ela trabalha só com aquilo. Acho que agora É a vou. parte de padrão de projeto, né? Falta quanto tempo pra chamada acabar? 10. Tá Eu acho que é melhor fazer o que a Ilana falou. Falta 10 minutos. Eu acho que dá Qualquer tempo. coisa inicia outra e só junta, vai ter que editar de qualquer jeito. Eu acho que Também, dá eu acho tempo. melhor tentar. Eu acho Mas que dá tempo. eu acho que dá tempo. Corre, vai lá. Pronto. Precisa que eu apresente alguma coisa, Isabela? Não, né? Pois eu deixar aqui no documento. Vai, foda-se. Maju. Eu vou falar um pouco sobre. Fazer um pouco da introdução do padrão de projeto Command, que foi utilizado no nosso sistema. É um padrão de projeto que encapsula uma ação ou solicitação em um objeto, permitindo que as ações sejam tratadas como objetivos independentes. O que esse padrão de projeto faz? Ele acaba desacoplando a lógica da classe da solicitação. Então, a gente tem uma classe que vai solicitar a implementação, a gente tem uma classe que vai receber a implementação e a gente tem a classe que vai ter a lógica, a implementação em si. O padrão de projeto Command é como se ele fosse um intermédio entre o que vai ser visto e o que vai ser implementado. Então, a gente sabe que na interface, na interface gráfica mesmo, ela não vai ter acesso à lógica do sistema, que é por que ele está rodando. Então, o padrão Command, ele basicamente tem esse objetivo, né, de desacoplamento. E dentre essas classes, como eu já citei até no diagrama de classes anteriormente, a gente tem o Command, a gente tem o Concrete Command, temos o recebedor, que é o Receiver, temos o Invoker e temos o Client. Essas classes, elas são todas partes do padrão de projeto e elas vão formar esse intermédio entre a lógica do sistema e o que vai ser visto, que vai ser visualizado na interface do sistema. Bom, e aí eu vou falar um pouco sobre os objetivos do Command. Ele, como a Maju falou, ele tem a questão do desacoplamento, então ele vai separar a solicitação de ação do objeto que executa, aumentando a flexibilidade e a questão da manutenibilidade. Tem a questão de fazer e refazer, que vai ter essa questão de facilitar a implementação de operações que necessitam dessa função de undo e redo.
Tem a questão da reusabilidade, então os comandos eles podem ser reutilizados em diferentes contextos. E a questão da extensibilidade, que é quando novos comandos eles podem ser adicionados facilmente sem modificar o código existente. Então, ele é bem adaptável ao o que o sistema está propondo fazer e até a questão de melhorias que vão aparecer ao longo do desenvolvimento. Pronto, agora eu vou mostrar aqui como que a gente fez para implementar o padrão command aqui no sistema. A gente não implementou nele no todo, nós deixamos aqui apenas na parte do cliente para estar exemplificando e comparando com o que tinha, né, e como ficou feito. E aí, assim, ele inicializa aqui o sistema e, basicamente, ele vai abrir aqui essa tela e vai ter uma lista de opções, que basicamente isso aqui são as funções que ele vai estar executando quando cada número aqui for apertado. Então, ele vai rodando esse laço e esse tela opções vai estar coletando a resposta do usuário. E aí aqui ele vai abrir esse submenu. Eu vou passar aqui para o cliente, que é o que a gente implementou o command. Então, quando ele abre o submenu, vai ser semelhante à tela anterior. Ele vai vir outro menu com as opções, que são funções que podem ser executadas a partir de cada número. E quando a gente seleciona ela de novo com esse tela opções, ela vai estar chamando. E aí o que acontece? Aqui, dentro do controlador do cliente, a gente adicionou esse commands, que é uma lista. Então, basicamente, quando o cliente ele seleciona uma função, ele vai adicionar aquela função através do command, vai adicionar a função dentro dessa lista. E aí, logo em seguida, ele vai estar chamando o execute. Então, aqui no novo cliente, por exemplo, quando a gente coloca para adicionar um novo cliente, ele vai adicionar esse comando, que é dessa classe aqui de incluir cliente, que foi o que a gente criou aqui, ó. A gente criou a parte de concrete command para ter justamente essa parte da lógica em si, que é o que a Maju e a Isabelle comentaram. E aí aqui a gente tem a lógica, como eu disse, né? E no controlador a gente cria um objeto desse concrete command e a partir dessa função aqui, execute, ele vai estar rodando o que a gente quer que ele faça. Então, a gente separou a lógica que antes ficava aqui, como você... Deixa eu abrir aqui de funcionário. Toda a lógica está aqui, ó. Então, exclui funcionário, ele vai ter a lógica aqui dentro dessa classe. E não em uma classe aqui separada. Então, foi isso que a gente acabou implementando. Então, quando ele vai adicionar o comando, ele executa e traz a funcionalidade aqui. Aí eu já cadastrei alguns funcionários, um funcionário no caso, Salvartes. Aí eu vou só rodar aqui para vocês verem como é que tá. Pronto. Ele cadastra o cliente, e aí se eu vim aqui e listar, ele vai estar trazendo. Isso já são todas as funções implementadas usando o command, todo aqui do cliente, no caso. E aí, funcionário, elas ainda são o modelo anterior. E se eu vier aqui para fazer um aluguel, eu posso criar um aluguel botando aqui os dados. O funcionário que eu tinha cadastrado era o Arts. E o código de registro. E aí ele já faz... Ih, deu erro. Tá. É porque eu tinha que ter visto a placa do carro. Aí aqui... E quando eu registrar o aluguel, ele vai criar esse aluguel com o cliente que a gente cadastrou. E basicamente é isso a nossa implementação. Nós fizemos aqui, como eu disse, do cliente. E aí ficou em aberto para implementar das demais entidades do sistema. E vocês têm alguma coisa para complementar? Querem falar alguma coisa? Não. Pois